Fala galera, beleza? Professor Renato aqui mais uma vez, mais uma aulinha com vocês, tá bom? Estamos indo para a nossa quarta aula de Word, estamos finalizando esse assunto, né, sobre produção de textos, tá bom? Ainda temos mais duas aulinhas aí, uma aula e depois a outra de revisão para o nosso teste. E hoje eu tenho algumas informações, algumas explicações para vocês, fora até mesmo da matéria, né? Eu gostaria de explicar algumas coisas. Eu vi que algumas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade e às vezes não conseguem achar certas opções no Word. E aí eu vou estar explicando por que isso acontece, tá bom? Então eu vou estar explicando tudo isso nessa aulinha. É muito importante que vocês prestem bastante atenção. Como eu disse, é importante que vocês anotem, é importante que vocês prestem atenção onde eu estou clicando, onde eu estou indo, porque isso ajuda bastante, né? E que você assista todo o vídeo mesmo, né? Do 1 minuto até quanto for o vídeo, tá bom? Não tipo, quando chega na parte do exercício, tu sai para fazer o exercício, porque aí você fica perdido. Então assiste todos os vídeos, é interessante. Eu também às vezes coloco vídeo extra lá no grupo, né? Eu fazendo pelo próprio celular, porque tem muita gente, né? A gente sabe que no meio dessa pandemia toda, tem muita gente que está utilizando muito propriamente o celular. Então eu tenho essa ciência, então por isso que eu também mostro no celular. Eu só não consigo fazer tudo, tipo mostrar todas as possibilidades de você fazer o trabalho, porque senão a gente vai ter 5 horas de aula em um dia, entendeu? Seria muito tempo eu mostrar todas as possibilidades, entendeu? Então às vezes a gente vai precisar trabalhar um pouquinho com a mente ali, pensar, tipo, pô, se o professor fez isso, aonde eu vou achar essa opção aqui no meu? Então eu vou estar explicando um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho às vezes porque você não acha certas opções e vou estar dando algumas dicas. Perfeito? Tranquilo? Além disso, além de todas essas dicas que eu vou estar falando, hoje eu vou estar abordando caixa de texto, né? Eu considero um dos recursos mais incríveis do Word, que você consegue fazer bastante coisa com a caixa de texto. Tá? Eu uso muito caixa de texto e sempre passo muito isso para os alunos, né? A caixa de texto específica no Word, porque é incrível, é sensacional, tá bom? Se você vai fazer um determinado trabalho, a caixa de texto ajuda bastante. A gente vai trabalhar também com formas geométricas, né? Eu vou estar mostrando um pouquinho. Eu mostrei um pouquinho na aula passada, mas não entrei muito a fundo. Relaxa, se você não sabe o que é forma geométrica, é o círculo, né? Elipse, quadrado, triângulo, retângulo, todas essas coisas são formas geométricas, tá? A gente chama de forma geométrica. Eu vou estar mostrando também o que é isso, tá? Como a gente usar hiperlink, na aula passada eu até falei que ia utilizar, mas não cheguei a mostrar para vocês, né? Eu citei o que é hiperlink, falei que é ligar uma coisa com a outra, por exemplo, eu clicar numa palavra e ir para o Google, clicar numa palavra e ir para o YouTube. Eu cheguei até a explicar isso na aula passada, mas eu não cheguei a mostrar na prática, tá bom? E hoje eu vou estar mostrando na prática para vocês aí como funciona essa parte, né, de hiperlink e tal. Eu vou estar mostrando isso certinho, tá bom? Outra coisa que a gente vai estar trabalhando, vendo, é cabeçalho e rodapé. Eu vou estar falando com vocês o que é isso. O que é cabeçalho, Renato? O que é rodapé? É interessante a gente prestar atenção nisso e aprender o que é isso. E tem como fazer isso no Word? Tem como fazer isso no Word, tá bom? Numeração de páginas e quebra de página. Então vocês viram aí, numeração é que fica número na página, né? A gente vai ver isso também. E quebra de página, quando você pula de uma página para outra. Você pula uma linha, quando você está pulando uma linha, você está quebrando linha. Mas eu vou explicar daqui a pouquinho tudo isso daqui, é só um resumo do que eu vou falar. Vocês perceberam que tem bastante exercício, tem muito exercício e tem muita matéria hoje. Então é interessante que vocês anotem devagar, assista o vídeo devagar. Se você não entendeu alguma coisa, você volta o vídeo, reveja, anote de novo. Cara, é interessante, é importante vocês anotarem isso. Hoje a aula tá bem cheia mesmo, ok? Então vamos lá, galera. Antes de eu entrar em qualquer assunto desse daí que eu citei para vocês, primeira coisa, algumas pessoas estão fazendo pelo celular, né? Renato, que programa eu utilizo no celular para estar fazendo isso? Eu, professor Renato, recomendo que vocês utilizem propriamente o Word, tá bom? No celular é esse daí, ó, Microsoft Word, do lado vai estar escrito editar e partilhar documentos. É esse daí, se você não achar esse ícone aí, não é o Word, tá bom? É esse ícone aí, é esse título aí que tem lá na Play Store, tá ok? Ou na Apple Store também, né? Eu acredito que tem também o Word lá. É esse daí, galera. Se você estiver usando qualquer outro,
você vai ficar perdido na matéria. Você vai ficar perdido na matéria. Renato, meu celular ele não é compatível. Realmente ele não é compatível. Já tentei procurar na Play Store. Já tentei, Renato, não consigo. Já tentei colocar no celular da minha mãe, do meu pai, do meu tio, não, sei lá. Não consegui achar, Renato. Infelizmente não consegui. Tá, então a segunda opção é o Google Planilhas. Mas eu recomendo o Word, tá bom? Para celular. Beleza? Muitas pessoas estão fazendo em vários programas, cara. E aí acaba dificultando. Realmente você não vai conseguir fazer o que eu passo às vezes na aula, né? Antes de eu fazer alguma coisa aqui, eu vou lá e testo no celular para ver se tem essa opção. Eu não vou passar um exercício que não tem essa opção no celular. Só que eu me baseio no celular no Word. Não tem como eu testar 15, 5, 10 programas, entendeu? Para ver se tem essas opções. Então eu testo nos mais utilizados, que é o Word, tá? E às vezes eu dou uma olhada também no Google Documentos, mas a princípio é o Word. Então, se você está usando o celular, por favor, baixe esse daí, né? Esse Word aí específico, tá? Que você vai conseguir trabalhar melhor, tá bom? No computador, galera, eu recomendo esses daqui. Renato, por que tem vários Word aqui em cima? O Word 2010, o Word 2013 e o Word 2016. Porque, galera, o Word tem várias versões. Eu nem botei aqui, mas tem a 2007, tem a 2003, que é a mais antiga. Tem computador que tem 2003, filho. O Word 2003, o Word 2007, o Word 2010, 2013, 2016. Cara, é muita versão. E todas essas versões, as opções vão mudando. Como eu disse, não tem como eu instalar o Word 2003 no meu computador, 2007, 2010, 2013, 2016. Olha isso, 5 Word. Imagina eu dando aula mostrando as opções nos 5 Word. Caraca, fica muito complicado, entendeu? Eu teria que gravar vários vídeos. Então, realmente não dá. O que eu utilizo, o que eu acho melhor, o que eu acho mais tranquilo, mais levinho, é o Word 2013. Então pode ser que alguém esteja usando o 2010, que também é muito utilizado. Só que a opção que às vezes eu clico no 2013, ela está um pouquinho diferente no 2010. Então tu vai procurar, por exemplo, guia inserir, ok, tem lá no 2010. Aí vai clicar em imagem, galera, vai no guia inserir, depois clica em imagem. Tu não vai achar a opção imagem no 2016, por exemplo. No 2016, tu vai ter que clicar em guia inserir, depois tu vai clicar na opção ilustrações e dentro do ilustrações vai ter imagem. Olha isso, já mudou. Não tem a opção imagem assim de cara. Já no 2013 é guia inserir imagem, pronto. No 2010, guia inserir imagem, pronto também. Mas no 2016 já é diferente, tá vendo como é que tem essa diferença? Então o que eu quero passar para vocês? Quando eu passar alguma opção, você tem que procurar ela às vezes. Então, às vezes eu vou falar, galera, clica na guia inserir, depois vai na opção imagem. Aí você não vai achar de cara às vezes. Então você vai rodando lá, cara, onde está? Imagem, 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 achei. Show. Então, às vezes não vai estar no mesmo lugar que eu cliquei. E, infelizmente, né, a gente não pode testar todos os programas e mostrar todas as opções. Entendeu? Então, para computador, eu recomendo esse. O Word 2010, o Word 2013 e o Word 2016. Se eu não tenho o Word no meu computador, Renato, eu não tenho o Word no meu computador. Então você vai para o Google Documentos. O Google Documentos também tem como fazer algumas das opções. Nunca, galera, utilize esse daqui, ó. Nem sei se tem no Windows 10. O WordPad. Esse daqui, ó. Eu vi algumas pessoas utilizando o WordPad. O WordPad, ele é muito limitado. Por exemplo, o que a gente vai fazer na aula de hoje, não tem como fazer no WordPad. Não tem como. Então, cara, é importante o Word ou o Google Documentos. Renato, não tem Word no meu computador. Vai para o Google Documentos. Porque o WordPad, ele é muito, mas muito limitado mesmo. Você não vai conseguir fazer tudo com eficiência. Então, deu para entender, galera? Às vezes, vocês podem ficar um pouquinho perdido. Mas, às vezes, pode ser por causa da versão. Às vezes pode ser porque tu está usando o Google Documentos. Às vezes pode ser porque você está usando um outro aplicativo, um outro programa no celular ou no computador. Então, eu recomendo esses daí, tá bom? Esses daí. E talvez você não ache as opções por causa das versões. Ficou claro? Então, eu dei essa introdução aqui justamente para explicar isso um pouquinho para vocês. Às vezes pode ser um pouquinho complicado mesmo. Mas vamos exercitar a mente aí, a criatividade, vamos fazer. E uma observação. O exercício que eu passar aqui,
não é para você fazer exatamente, às vezes. Não é para fazer exatamente. Você pode usar a criatividade, vai pegando as imagens que você quiser, vai botando a cor que você quiser, entendeu? Vai fazendo do jeito que você achar, tipo, caraca, eu acho que ficaria legal assim. Vai fazendo, usem a criatividade. Renato, eu não consegui achar esse símbolo aí que você colocou. Não tem problema, usa um outro símbolo. Renato, não consegui achar essa imagem aí que você colocou. Não tem problema, usa outra imagem. Renato, não consegui achar isso. Não tem problema, entendeu? Então, cara, usa a criatividade, pode usar, fica bem livre. Eu vou aceitar e vou achar muito top vocês fazerem algo diferente dentro do conteúdo. Se eu falar, galera, tem que usar a imagem. Não importa a imagem que você vai pegar. Eu só quero que utilize a opção imagem. Galera, utilize a caixa de texto. Não importa o que você vai escrever dentro da caixa de texto. Eu só quero que você utilize a caixa de texto. Beleza? Então, use a criatividade. Só utilize a opção. Mas o que você vai fazer com essa opção é com você. Fica bem à vontade quanto a isso. Beleza? Fechou? Então, vamos lá. Primeiro item aí. Galera, o que é caixa de texto? Renato, o que é caixa de texto? Basicamente, galera, caixa de texto é uma opção no Word, tá? Uma opção no Word, onde você pode movimentar o texto para qualquer lado. Vou usar na prática que é melhor. Por exemplo, aqui, ó, abri o Word, vocês viram ali que é o Word 2013, né? Ó, cliquei aqui em documento em branco, tá bom? E aqui, ó, caixa de texto. Como é que eu faço para inserir uma caixa de texto? Vamos lá. Guia inserir, caixa de texto. Como eu disse, no Word 2013 é na guia inserir caixa de texto. Se você estiver utilizando outra versão do Word, pode ser um pouquinho diferente, mas você tem que achar a opção caixa de texto, beleza? Depois que eu vim aqui na caixa de texto, eu vou clicar aqui em desenhar caixa de texto. Só eu clicar aqui e arrastar, ó. Cliquei e arrastei. Criei minha caixa de texto, tá ok? No celular, quando você clicar na opção inserir, depois caixa de texto, ele já vai criar automaticamente esse quadradinho para você. Você não vai precisar clicar e arrastar, não. Quando você clicar em inserir, depois caixa de texto, ele já cria automaticamente o quadradinho para vocês. Então vamos lá, vou digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, Renato da Silva Conceição. Vou digitar o meu nome aqui. Renato, qual é a diferença de eu digitar fora da caixa de texto e dentro da caixa de texto? Primeiro, dentro da caixa de texto eu posso mover, ó. Olha isso, eu posso mover o texto para qualquer lugar que eu quiser. Ó, posso colocar o texto lá em cima, lá embaixo, eu posso mover. Renato, e se estivesse fora da caixa de texto? Eu não consigo, ó. Ó, fora da caixa de texto, Renato da Silva Conceição. Olha isso, eu não consigo clicar no texto e mover ele. Eu estou clicando, tá vendo? Eu não consigo. Não dá para mover esse texto. Agora a caixa de texto eu consigo. Em cima da linhazinha aqui, ó, em cima da linha, sempre em cima da linha, tá, galera? Ó, em cima da linha eu clico e arrasto, ó, e consigo mover para qualquer lugar que eu quiser. Deu para entender? Então essa é a diferença de eu digitar um texto sem a caixa de texto e um texto com a caixa de texto. Eu consigo mover. Uma outra coisa que eu posso fazer também com a caixa de texto é mudar a cor. Por exemplo, eu tenho a caixa de texto aqui. Eu vou vir aqui na guia formatar, olha isso, guia formatar. E aqui, ó, preenchimento da forma. Preenchimento da forma. Eu posso escolher, tá vendo? Uma cor diferente. Tá vendo? Eu posso pintar a caixa de texto. Isso também é interessante, dependendo do exercício, dependendo do que você for fazer. Beleza? Então, a caixa de texto ela me ajuda muito. Eu gosto de utilizar a caixa de texto justamente por isso. Porque eu gosto de mover ela para qualquer lugar que eu quiser. Beleza? Então, a caixa de texto é essa opção. Lembrando, guia inserir e depois caixa de texto e, por fim, desenhar a caixa de texto. Tá bom? Se você tiver pelo Word, tá bom? É assim. Se tiver pelo celular, é só você inserir em caixa de texto e já foi. Tá bom? Então, caixa de texto é um objeto que você pode adicionar ao seu documento aí, né? Colocar, digitar qualquer coisa e mover para qualquer lugar que você quiser. Qualquer lugar do seu arquivo. Beleza? Uma outra coisa aí, galera, é trabalhando com formas geométricas. Renato, o que é isso, formas geométricas? Forma geométrica, galera, é justamente isso daqui que está aqui embaixo, ó. Isso dá uma moral também no nosso documento, né? No nosso texto. É isso daqui, ó, um quadradinho, um círculo, um triângulo, né? Isso daqui eu nem sei o que é isso, um gráfico de pizza, provavelmente, entendeu? Mas isso tudo são formas geométricas, desculpa, são formas geométricas. Por exemplo, eu vou voltar aqui no Word, ó, guia inserir, tudo guia inserir, tá?
guia inserir, depois formas. E aqui existem diversas formas que você pode estar utilizando. Guia inserir, formas, e existem diversas formas. No celular, você clica na setinha que fica aqui embaixo, você sabe disso, clica na setinha, aí vai aparecer página inicial. Você clica na página inicial, vai aparecer todas as guias. Você vai em inserir e lá vai estar a opção formas também, ok? Então vamos lá. Essas formas aqui, ó, por exemplo, selecionei um quadrado, né, que eu posso tornar um retângulo também. Olha isso, eu criei um quadrado. Guia inserir, formas, um círculo agora, ó. Olha lá, criei um círculo, um oval, né? De novo, guia inserir, formas, triângulo. Olha aí, criei um triângulo no meu documento. Tá, ok? Dependendo do que você for fazer, utilizar, essas formas podem ser úteis, tá, para você. E essa forma, assim como a caixa de texto, você consegue mudar a cor dela, tá, ok? A mesma coisa. Então, por exemplo, eu clico nela, venho na guia formatar, cliquei na forma, guia formatar, e aqui eu posso mudar o preenchimento da forma, tá? Então, consigo mudar. De novo, cliquei na forma, guia formatar, e aí eu mudo o preenchimento, tá? De novo, clico na forma, guia formatar, preenchimento da forma e escolho. Então eu posso estar pintando a forma da maneira que eu quiser também, tá bom? Sem problema nenhum. Posso mudar a cor assim como a caixa de texto. Conseguiram entender até aqui? Caixa de texto e formas geométricas, tranquilo? Então isso daqui você vai utilizar se o texto pedir, né? Às vezes você vai fazer algum trabalho de escola, né? Algum trabalho mesmo do trabalho, né? Enfim, você pode estar utilizando as formas geométricas para estar implementando, colocando algumas coisinhas no seu texto para ficar bonitinho, beleza? Então essas são as formas geométricas. Uma outra coisa que eu falei na aula passada é sobre o hiperlink. Vocês estão anotando tudo isso, né? Como faz para inserir. Se eu fosse vocês, eu anotava todo o passo a passo. Como faz para inserir uma fórmula? Você vai anotar. Primeiro passo, guia inserir. Segundo passo, formas. Terceiro passo, escolha forma. Como faz para adicionar uma caixa de texto? Então, primeiro passo, guia inserir. Segundo passo, caixa de texto. Terceiro passo, desenhar a caixa de texto. Quarto passo, arrastar, clicar e arrastar para desenhar a caixa de texto. Enfim, eu anotaria o passo a passo aí para vocês. Vamos lá, galera, hiperlink. O que é isso, Renato? Hiperlink. Eu falei na aula passada, eu expliquei, dei uma explicação bem legal na aula passada, mas o hiperlink é justamente isso. É você interligar uma coisa com a outra, você ligar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, quando eu clicar, então, vamos lá, vamos fazer aqui na prática. Eu vou criar uma forma aqui, né? Eu criei essa daqui já, mas vou criar uma forma aqui. Então, ó, inserir, formas. Eu vou pegar qualquer forma, só para vocês verem mesmo, tá? Por exemplo, pegar esse quadradinho aqui, ó. Criei o quadrado. Perfeito? Até aí tranquilo? Só criei. Guia inserir, forma, papá, foi. Fechou aí. Então, ó, show de bola. Temos a nossa forma. Vou clicar com o botão direito em cima da forma. Cliquei com o botão direito em cima da forma e vou vir aqui, ó, hiperlink. Tá vendo? Opção hiperlink. Aí ele está me perguntando, qual é o endereço? Para onde você quer ir? Quando você clicar nessa forma aí, né, o hiperlink é isso, vou ligar uma coisa com a outra. Por exemplo, eu quero que quando eu clico nessa forma aí, eu vá para o Google. Clicou aqui, eu quero que já abra o Google automaticamente. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então eu vou abrir aqui o Google aqui, ó, no meu computador. Ó, Google, vou botar google.com. Beleza? Abri aqui o Google do meu computador, show de bola. Vou copiar isso daqui, ó, esse endereço aqui em cima que fica, o link do Google, né? Então vou dar Ctrl C para copiar. Ou seleciono tudo, clico com o botão direito, copiar. Beleza? Então copiei aqui o Google, o link do Google. Vou voltar lá no Word e aqui no endereço eu vou colar. Eu posso dar Ctrl V ou posso clicar com o botão direito nessa parte em branco e botar colar, vai dar no mesmo, tá? Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar, é um dos atalhos aí do computador, a gente pesquisou sobre isso, lembra? Beleza, então dei ok aqui, perfeito, então quando eu clicar aqui, ó, cliquei aqui, dei um clique, olha lá, abriu automaticamente, viu? Isso é um hiperlink, é eu ligar uma coisa com a outra. Eu poderia botar outro site, poderia botar YouTube, Facebook, Twitter, o que eu quisesse, tá? Eu escolhi o Google. Então, eu escolhi o Google, escolhi essa forma aqui. Eu poderia fazer isso em imagem.
Eu poderia fazer isso aqui, ó, no texto, selecionar o Conceição, tá? E vir aqui, ó, hiperlink. Olha só, vamos fazer isso, ó. Joguei aqui, ó, Ctrl V, porque o Google já está copiado no meu computador, né? Dei OK. Ah lá, já até mudou já a coisa. Cliquei, ó, cliquei no Conceição. Abriu o Google. Viu? Então eu posso fazer isso em texto, eu posso fazer isso em imagem, eu posso fazer isso em fórmula, eu posso fazer em tudo. Tudo que eu colocar ali no Google eu posso usar como hiperlink. Beleza? Relaxa que essa opção a gente não vai utilizar. Mas eu só estou explicando, galera. É interessante eu explicar isso. A gente vai finalizar a matéria por aqui, porque eu vou explicar o exercício para não ficar muito longo, tá? Na aula que vem eu explico sobre cabeçalho, rodapé, quebra de página, para não ficar muito longo, tá bom? Mas essas coisas assim, algumas coisas eu só explico no computador porque só tem no computador. Às vezes não tem essa opção no celular, mas é interessante vocês saberem que dá para fazer. Quando vocês forem fazer alguma prova, quando vocês forem mexer no computador, né? Você sabe que tem como fazer isso. Você sabe que tem como usar hiperlink, você sabe que tem como botar formas. Então, se você não acha no celular essas opções, não tem problema. Você sabe que tem como fazer pelo computador, sem problema nenhum, tá? Isso é questão de só adquirir conhecimento às vezes. Às vezes você não vai conseguir colocar ali na prática por causa da limitação do celular. Mas você sabe que tem como fazer. Você sabe, caraca, eu aprendi isso com o professor. Tem como fazer isso sim. Então, isso que é o interessante, tá? Vocês saberem, adquirir esse conhecimento que tem como fazer isso, beleza? Então, algumas coisas, principalmente a próxima aula, galera, a próxima aula que eu vou explicar sobre rodapé, sobre cabeçalho, quebra de página, essas coisas, provavelmente você não vai achar essa opção no celular. Provavelmente você não vai achar essa opção no celular. Mas você vai ter esse conhecimento que tem como fazer aquilo dali. Tipo, pô, eu sei que tem como fazer, realmente, dá para aprender, dá para fazer o negocinho ali. Mas não tem como fazer no celular, só no computador, beleza? Então vamos lá, galera. Então é o seguinte, o exercício que eu separei para vocês aí, né, é justamente esse daqui, ó. Eu gostaria que vocês copiassem, pausassem o vídeo aí agora e copiassem tudo isso daí, beleza? O exercício que eu deixei, ó, vocês vão redigitar e formatar o texto igual o exercício 1. Tá? Eu só vou passar um exercício hoje, quer dizer, o exercício de texto e o resumo normal que a gente sempre faz toda a aula de Word aí. Então vocês vão redigitar e formatar o texto do exercício 1. O que eu tenho que utilizar? Caixa de texto, colunas, formas, imagens, negrito, itálico e cor da fonte. Vocês vão copiar isso daí, né? Essas 7 coisas que vocês vão ter que utilizar. Renato, dá para fazer isso no celular? Dá. Testei. Dá para fazer no celular. Beleza? Você dá para dividir ali se você estiver usando o Word no celular. Beleza? Você consegue fazer ali. E também fazer um resumo da aula de hoje no Word ou no Google Documentos. Qual é o exercício, Renato? Vamos lá. Partiu. O exercício que a gente tem que fazer é esse daí, ó. A gente vai fazer esse textozinho aí. Medo de fraude na internet cai, mas ainda impede usuários de fazerem compras online. Então a gente vai fazer todo esse texto aqui, já deixando claro uma observação para vocês. Não tem como fazer isso daqui no celular, não tem como fazer. Essa letra grande aqui, o O grande, o F grande, para ficar desse jeito, não tem como fazer isso no celular, hein? Não tem como. Então fala, professor, não consegui fazer. Não tem problema, não dá para fazer no celular. E no computador eu não expliquei ainda. Então, vocês entendem que não precisa fazer. O nome disso daqui é letra capitular. Letra capitular. Eu não expliquei isso para vocês. Provavelmente vou explicar na próxima aula. Então, não é para fazer isso daqui, essa letra capitular. Esquece isso daqui, bota o O normal. O medo de fraudes é o principal obstáculo citado por paulistanos que fazem compra na internet. Bota o O normal, a mesma que o F. Falta de segurança no site, bababá. F normal, tá? Nada de mirabolante aí não, hein? Beleza? Tudo que eu passei aqui, vocês já sabem. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem uma linha aqui, um quadradinho? Isso se chama caixa de texto, que a gente acabou de aprender. Então, vamos produzir isso? Por exemplo, aqui, ó. Vou abrir o Word, né? E vou apagar o que eu fiz aqui, tá? Zerar tudo isso daqui. E vamos usar como exemplo o exercício lá. Então, o medo de fraude na internet cai, mas ainda impede usuários de fazerem compra online. Então, eu vou digitar isso daqui, ó. Guia inserir, caixa de texto, desenhar caixa de texto. Se você está pelo celular, guia inserir,
e caixa de texto já vai criar automaticamente. Então, ó, vou desenhar a caixa de texto aqui, tá bom? E vou botar medo de fraude na internet cai, mais ainda impede usuários de fazerem compras na internet. Beleza, vou aumentar a fonte aí, né? Seleciono tudo, página inicial, e vou aumentando a fonte aí conforme está ali. Se vocês repararem, aqui está centralizado. Então, ó, já está selecionado, eu só centralizo aqui, ó, e posso aumentar mais um pouquinho. Perfeito. Então, galera, tudo certinho aí. Então, já fizemos a primeira parte do exercício. Eu posso trocar para cor laranja. Então, seleciona tudo, venho no Azinho aqui e troco para cor laranja. Normal, igual está lá no exercício também, ó. Cor laranja. Posso colocar um negrito também para ficar maneiro, ó. Olha lá, show de bola. Então, primeira parte do exercício já fiz. O restante, ó, vou apertar Enter aqui, ó. Lembrando, sempre clica aqui no final da caixa de texto, tá bom? Ou você vai clicando aqui, ó, e sobe aquela caixa de texto, ó. Sobe a caixa de texto. Beleza? É interessante vocês fazerem isso. Depois pula a linha. Então vamos lá, é só digitar o texto, né? O medo de fraude e blá 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 blá. Ó, eu não vou digitar tudo porque senão a gente vai perder tempo aí, né? Então, ó, vocês vão digitar tudinho aí o texto, tá? Vamos supor que esse seja meu texto aí, tá? Ó, digitei todo o meu texto, então já fiz essa parte aqui, ó. Todo o meu texto já digitei. Renato, eu quero partir no meio. Então vamos lá. Eu seleciono o meu texto e venho aqui, ó, layout de página, layout de página. No celular é só a opção layout. Você vai clicar colunas e duas colunas. Ok? Olha aí. Já ficou metade, metade. Tá, Renato, mas cadê a outra metade? Né? Porque são duas colunas. Calma, rapaz, vamos lá. Então, voltei aqui do jeito que estou fazendo, ó. Selecionei metade do texto, cliquei colunas, olha lá. Foi. Agora eu dividi em duas colunas. Então, o que eu recomendo para vocês? Digita todo o texto, galera. Depois você separa o que vai ficar em duas, o que vai ficar em três, entendeu? Digita todo o texto, ó. Aqui, ó, daqui para baixo, vai ser uma outra coisa, ó. Vai ser isso daqui, ó, vítimas. Então, ó, vou centralizar, né? Página inicial, centralizar e vou botar vítimas. Ok? Seleciono tudo, coloco negrito, coloco itálico, sublinhado, se for o caso, né? Esse Szinho aí, ó. Olha lá, foi. Fiz aqui, beleza? Aí agora eu vou pesquisar uma imagem na internet. Então vou abrir aqui e vou pegar uma imagem aqui, ó. Compras na internet. Pode botar aqui, beleza? Compra na internet. Põe imagem e pego qualquer imagem. Lembra do que eu falei que não precisa ser exatamente igual a minha? Pego qualquer imagem sobre isso. Então, por exemplo, vou pegar essa imagem aqui, ó. Clique aí com o botão direito, salvar a imagem como. Show! Salvei aqui em documentos. Vou voltar lá no Word, né? No meu Word. Guia, inserir, imagens, e aí eu seleciono a imagem que eu quero, que eu acabei de baixar, tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, diminuir, show de bola. Se eu quiser mover a imagem para o meio, lembra que eu tenho que mudar a quebra de texto dela? Então, ó, aqui no cantinho, ó, quebra de texto, e escolho qualquer uma aqui que eu quero. Normalmente eu escolho quadrado. Então, ó, arrasto ela para o meio aí, ó. Viu? Então, acabou. Olha meu textozinho aí. Ó. Tá vendo como é que tá? Dividido em duas partes, vítima e aqui. Renato, eu gostaria de botar essa linha aqui no meio. Como é que eu faço? Formas. A gente aprendeu hoje também. Lembra das formas geométricas? Então, vem aqui, ó, guia inserir, formas, e aqui eu seleciono a linha. É um dos primeiros itens. Selecionei a linha, eu só clico e arrasto. Olha isso. Cliquei e arrasto. Posso colocar a cor preta aqui em cima. Guia formatar e linha preta. Olha isso. Olha que top. Então, fiz meu textozinho utilizando caixa de texto, colunas, formas, negrito e itálico, sublinhado, imagem e cor da fonte. Exatamente
como o meu exercício está pedindo. Caixa de texto, colunas, formas, imagem, negrito, itálico e cor da fonte. Conseguiram entender? Beleza? Então, a missão de vocês hoje é fazer um texto parecido com esse. Eu não quero que seja igual, pode ser parecido. Renato, nem gostaria de falar sobre fraude, não. Eu posso falar sobre uma série que eu gosto? Pode. Renato, eu posso falar sobre um jogo que eu gosto? Eu acho que fica legal. Pode. Renato, posso falar sobre um filme que eu assisti? Sobre uma novela que eu assisti? Pode. Renato, eu posso falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Sei lá, eu comento com meus amigos? Pode. Tá? Fica bem à vontade. O texto que eu estou utilizando aqui é só uma base, é só um exemplo. Você usa a criatividade, ó. Usa a criatividade, faz do seu jeito, usa as imagens que você quiser, separa as colunas que você quiser. A única coisa que eu quero que vocês façam é que utilizem essas ferramentas aqui. Caixa de texto, colunas, formas, imagem, negrito, itálico e cor da fonte. O que você vai fazer com isso? É com você. Beleza? Então fique bem à vontade para produzir, use a criatividade e eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho incrível. Eu vou dar 10 pontos aí para o melhor trabalho e o mais criativo que eu ver. Se você falar, caraca, esse daqui foi muito criativo, usou um tema top, olha isso, falou sobre um jogo, falou sobre uma série, falou sobre uma música, sei lá, o que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem, tá? Beleza? Show? Então, mandem a ver. Um bom fim de semana desde já, né? Até terça-feira aqui em vídeo, mas eu tô acompanhando todos vocês lá no grupo do WhatsApp. Tá bom, galera? Então aguardo o exercício de vocês e vamos que vamos para a próxima aula.